Eu disse impossível, né? No slide anterior, no estudo anterior, mas impossível não é. Mas é mais dificultoso, é mais trabalhoso, e então a gente prefere dividi-los em 3 etapas de 20 e poucos minutos para facilitar o teu estudo, o teu acompanhamento e também facilitar a instalação dele, o carregamento dele no YouTube. Vamos continuar aqui. Não é permitido, por enquanto, desvendar-vos as leis particulares que governam os gases e os fluidos que vos cercam, mas, antes de algumas nos tenham decorrido, antes que uma existência de homem se tenha esgotado. Então, mais que alguns anos tenham decorrido antes que uma existência humana tenha esgotado. Então, no atual momento que estava sendo codificada a doutrina espírita, e provavelmente atualmente não seja permitido, a gente desvendar leis particulares que governam os gases e os fluidos no mundo dos espíritos. Portanto, essas informações vão sendo colocadas de acordo com as nossas necessidades, e ele fala ali que a existência de homem se tem esgotado. Então, precisaríamos deparar com um amadurecimento maior da humanidade, várias existências, né, várias gerações se passaram para nós entendermos um pouco. Lembrando que ali, após esse fato, Einstein mostrou que o átomo pode ser decomposto, e nessa decomposição do átomo desenvolver-se a energia nuclear, e ainda não temos plena consciência do poder de que tem toda essa desintegração do átomo, e aí besteiras que já fizeram, que poderão vir a fazer, se adquirirem determinados conhecimentos que no momento nós não podemos. A explicação destas leis e destes fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médiuns que agirão num estado cataléptico especial desde que sejam mediunizados. Então, a explicação dessas leis e desses fenômenos vos será revelada e vereis surgir e produzir-se uma variedade nova de médiuns que agirão no estado cataléptico especial desde que sejam mediunizados. Então, para revelar essas leis do mundo dos espíritos, que aqui no livro dos médiuns não foi colocada certamente, teríamos que ter médiuns agindo em estado cataléptico e mediunizados. Então, a explicação dessas leis depende de várias situações. Portanto, a gente volta a lembrar que David Bohm, no livro A Totalidade e a Ordem Implicada, no último capítulo ele fala que a nossa ciência só vai passar de onde chegou no momento que entender a consciência. E estudar a doutrina espírita nos dá a ideia da responsabilidade que nós temos perante a nossa consciência e perante a consciência universal. As nossas ações sempre estarão interligadas em vários fatores e não podemos tomar uma atitude inconsequente, né, baseado em prazeres ou curiosidade do orgulho humano. Em um dado momento, nós temos que procurar trabalhar intimamente para a valorização mais ampla daquilo que nos é permitido fazer. Temos que ter consciência dos nossos atos, porque não adianta nada você querer trazer uma tecnologia para a Terra no momento que a gente não tem consciência da vida espiritual, da responsabilidade espiritual de cada ato. E aí, as pessoas tomarão atitudes e consequências das mais graves, como tem tomado hoje, infligindo guerras e fomes e misérias ao longo do mundo. E durante muitos séculos foi assim. Então, nós temos que procurar desenvolver nosso entendimento, nossa racionalidade, para produzir sempre algo útil e bom para a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Com responsabilidade. Vedes assim, quantas dificuldades cercam a produção do fenômeno dos transportes. Muito logicamente, podeis concluir daí que os fenômenos dessa natureza são exatamente raros, como eu disse acima, e com tanto mais razão quanto os espíritos, muito poucos, se prestam a produzi-los. Então, logicamente, o fenômeno do transporte é muito difícil, muito delicado, e para se produzir, tem que ter espírito em condições éticas e morais e de conhecimento, éticas, morais, intelectuais e tecnológicas, que no mundo dos espíritos também tem que ter tecnologia. Então, mas essa tecnologia no mundo dos espíritos é permitida àqueles que já adquiriram ética e moral compatíveis com os ensinamentos do Cristo.
Aí você pode dizer que os espíritos das trevas podem até implantar chip na cabeça das pessoas. A gente vê o professor Hélio Couto fazendo explicações de que esse chip nada mais é do que programas mentais. E aí, esses programas mentais, a pessoa age com certo automatismo. Não é um chip, conforme o chip que tem no celular. Ah, mas pode ser. Aí nós temos que repensar. E um grande entrave que tem para a homeopatia é que ela dissolve esses chips. Ela dissolve esses comandos mentais. Logicamente que eu dissolve entre aspas, porque o termo certo não é bem dissipar, é desbloquear energias. E ao desbloquear energias, você começa a ter um melhor fluxo interno de raciocínio, de interação entre si e a sociedade, e aí, entre o meio também, ambiente físico e psíquico, determinadas situações você deixa de aceitar, deixa de acreditar e passa a ter realmente valores transcendentes para a alma, transcendentes para a vida. Você busca aquilo que é útil e necessário no seu processo evolutivo. Então, nós precisamos desbloquear energias para termos mais condições de entendermos algo mais, termos mais responsabilidade pelos nossos atos e aí, então, podermos construir um mundo melhor, mais útil, mais compatível com as realizações que nós devemos ter ao longo da nossa vida. Porque isso dá lugar, da parte deles, a um trabalho quase material, o que lhes acarreta aborrecimento e fadiga. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante, a energia e a vontade que os animem, o estado do próprio médium lhes põe intransponível barreira. Então, voltando aqui ao nosso estudo, porque dá lugar, da parte deles, os espíritos, um trabalho quase material, fazia o transporte, o que lhes acarreta aborrecimentos e fadiga. Não é tão simples transportar, fazer um transporte de material de um lugar para outro pelos espíritos. Então, tem sempre algumas situações e que vai trazer uma certa fadiga. Por outro lado, ocorre também que, frequentemente, não obstante a energia e a vontade que os animem, o estado próprio do médium lhes opõe intransponível barreira. Então, o médium vai ter uma certa dificuldade, até o fato de duvidar. Será que eu posso pegar uma goiaba lá no quintal e trazer para cá? Duvidou, já começa a criar barreiras, criar problemas. Será que isso vai trazer implicações físicas para mim, com algum prejuízo? Tem outra barreira. E aí vem a nossa alimentação. A alimentação é um aporte fundamental ao desenvolvimento da mediunidade de produção de um certo efeito, seja na cura ou nos tratamentos espirituais, seja nos transportes, nos efeitos físicos. Temos que ter cuidado com aquilo que ingerimos, com o que nos alimentamos. Evidentemente, pois, o vosso raciocínio, estou certo, a sancionará que os fatos da tangibilidade, como pancada, suspensão e movimentos, são fenômenos simples, que se operam mediante a concentração e a dilatação de certos fluidos e que podem ser provocados e obtidos pela vontade e pelo trabalho dos médios aptos a isso. Então, você dilatou o fluido, criou ali uma bola de ferro no mundo espiritual, ela é fluídica, você joga sobre uma mesa, vai fazer um barulho de uma bola de ferro caindo sobre uma mesa, ou até mesmo quebrando o piso. Mas, ela não é real, é uma bola de ferro fluídica, mas com a interação energética do médium e do espírito, caiu, produziu o fenômeno. Mas, transportar o material, vamos ver como que ele continua a nos esclarecer. Quando secundados por espíritos amigos e benevolentes, ao passo que os fatos de transporte são múltiplos, complexos, exigem um concurso de circunstâncias especiais, não se podem operar senão por um único espírito e um único médium, e necessitam, então, eles são muito mais complexos, tem múltiplas observações a serem feitas, e aí nós vamos ter também um médium que tem que estar muito bem preparado, muito apto a produzir isso, em perfeita sintonia e compatibilidade com o espírito que vai produzir o fenômeno. Além do que, a tangibilidade reclama uma combinação muito especial para isolar e tornar invisível o objeto ou os objetos destinados ao transporte. É possível? Mas tem um conjunto de fatores a serem observados. Tem um conjunto de fatores a serem avaliados para que possamos tomar uma atitude, tomarmos uma ação. Certa vez foi relatado que numa reunião de tratamento espiritual precisava-se de um determinado remédio X.
E aquela pessoa precisava de tomar aquele remédio, modificado magneticamente pelos espíritos, ainda naquela noite. Logicamente que as farmácias estariam fechadas. E foi feito então o seguinte: os espíritos foram numa farmácia próxima, pegaram a caixa do remédio, trouxeram, deram para a pessoa levar e pediram que um dos médios ali presentes, responsável por aquele trabalho mediúnico, anotasse o preço e no dia seguinte fosse lá pagar ao farmacêutico o remédio retirado. E ele chegou então 3 pessoas, né? Um deles uma autoridade constituída pela nossa sociedade, e disse então aquele que era incumbido da diplomacia da situação: senhor farmacêutico, viemos aqui pagar um remédio que foi retirado da sua farmácia ontem à noite. O farmacêutico ficou muito assustado. Quem arrombou a porta? Não, nós não arrombamos a porta. Vocês mandaram o chaveiro para abrir a porta da minha farmácia? Não, senhor, tenha calma, nós vamos explicar. Estávamos numa reunião de tratamento espiritual e uma pessoa precisava muito de um remédio. Então, para conseguirmos esse remédio, tínhamos que transportá-lo via mediúnica. E, portanto, os espíritos vieram aqui, pegaram o remédio e levaram até a pessoa lá na sala mediúnica onde nós estávamos. Você pode olhar na sua prateleira, falou lá o número de prateleiras que estavam, a ordem que elas estavam, ali onde ia fazer as interseções, né? E pode olhar lá que está faltando uma caixa do remédio X. Está aqui o nome do remédio, o código e o preço. Nós viemos te pagar. O cara não sabia se corria, se chamava a polícia, que atitude ele tomava. Ele ficou olhando para ele com uma expressão de espanto, pavor e fúria e suspense. Provavelmente não era espírita, e mesmo que fosse, ia ficar assustado. E ficou olhando. Qualquer coisa, está aqui o senhor fulano de tal, que exerce a função X no meio jurídico. Aí ele acalmou por força do poder daquela pessoa, o poder temporal aqui da Terra. E aí ele recebeu o dinheiro. Não, pode ficar com troco. E foram embora. Logicamente que o troco era pequeno. E essa pessoa ficou muito preocupada. E toda vez que uma daquelas pessoas passavam ali na frente da farmácia dele, ele devia ficar muito apavorado. Mas são coisas que acontecem. Então são relatos de pessoas sérias, idôneas, que nos trouxeram essa informação, e muitas outras existem, que a gente já tomou conhecimento, que acontecia dentro da minha família, por um familiar que já falecido, que ele produzia esses fenômenos físicos, mas a gente vai abster de falar porque eram situações um pouco complexas. Todos vós, espíritas, compreendeis as minhas explicações e perfeitamente compreendeis o que seja essa concentração de fluidos especiais para a locomoção e a tatilidade da matéria inerte. Então você tem que transportar uma matéria inerte, ela tem que ficar ao tato do espírito e não ao tato do ser humano. Complexo, né? Mas são a forma com que eles vão encontrar para produzir todos esses transportes. Acreditai nisso como acreditais nos fenômenos da eletricidade e do magnetismo, com os quais os fatos mediúnicos têm grande analogia e de que são, por assim dizer, a confirmação e o desenvolvimento. Quando, aos incrédulos e aos sábios, piores estes do que aqueles, não me compete convencê-los, e com eles não me ocupo. Então ele estava explicando às pessoas, mostrando que tem uma analogia com o magnetismo e com a eletricidade, mas é apenas uma analogia, não é aquilo ali em si que está acontecendo. E outro detalhe importante é que ele não se preocupa com os incrédulos, porque não adianta você tentar convencer um incrédulo daquele fenômeno. Você que já tem em si um germe de disposição para acreditar, irão continuar seus estudos. Aqueles que não têm, não vão continuar o estudo, vão continuar de curiosidade, que já é um grande passo. Aqueles que se julgam sábios o suficiente para terem a sua ideia própria de todos os fenômenos, de dar uma explicação ao seu jeito de todos os fatos, para esses não terá grande utilidade dizermos ou continuarmos explicando, como o próprio Espírito diz, não vai se ocupar com essas pessoas ou dessas pessoas. Convencer-se-ão um dia por força da evidência, pois que forçoso será de convém
que será se curvem diante do testemunho dos fatos espíritas, como forçoso foi que o fizessem diante de outros fatos que a princípio repeliram. E aí, gente, se você combate muito uma ideia numa encarnação, na encarnação seguinte você vai ter uma compulsão de trabalhar para provar aquela ideia. E o problema é que as pessoas não acreditarão em você. Porque nós impregnamos-nos de uma energia de combate àquilo que nós pretendemos provar que existe. E aí a gente vai lutar arduamente, sem lograr muito êxito. Mas lembrando que todos nós estamos aqui imbuídos de uma grande responsabilidade. A gente de tentar passar para vocês as instruções e vocês de procurarem se instruir. Lembremos que estudar as obras da codificação, são 5 livros básicos da codificação, você pode ver no blog Kardec-Espiritismo, que tem lá os livros da codificação para você estudar. Estudando esses livros, você terá uma promoção no mundo dos espíritos. Independente do que você fizer aqui na Terra, você chegar lá em condições de ter uma promoção. Se você estudou esses livros e implementou uma reforma íntima e moral, logicamente que essa promoção será muito mais transcendente. E se você estudou também as obras do André Luiz, essas informações, todo esse conhecimento que você adquiriu, terá mais poder de ação sobre o seu espírito, mais poder de ação para que você tenha condições de não só implementar a sua reforma íntima e chegar no mundo dos espíritos em uma forma mais útil para servir, que você já terá um grande conhecimento. Logicamente que a reforma íntima sempre será de grande importância para a reformulação, para a conceituação do espírito e o seu próprio respeito no mundo espiritual. Compete a cada um de nós tomarmos as melhores posições, as melhores posturas e as melhores ações. Resumindo, os fenômenos de tangibilidade são frequentes, mas os de transporte são muito raros, porque muito difíceis de se realizar são as condições em que se produzem. Produzir um fenômeno desse tem uma série de fatos que precisam ser avaliados, que precisam ser postos na balança. Consequentemente, nenhum médium pode dizer, a tal hora, em tal momento, obterei um transporte, visto que muitas vezes o próprio espírito se vê obstado na execução de sua obra. Então, não basta ao médium apenas querer produzir o fenômeno, porque o espírito não vai poder conduzir naquele momento. Então, depende de uma série de fatores, de uma série de interligações de fatos para que aquilo venha a ocorrer. Necessário se faz, então, muita prudência ao se prometer determinados efeitos físicos. Temos que ter uma série de condições muito especiais para que isso ocorra. Devo acrescentar que esses fenômenos são duplamente difíceis em público, porque quase sempre entre este se encontra elementos energeticamente refratários que paralisam os esforços do espírito e, como mais forte razão, a ação do médium. Então, se você quiser produzir um fenômeno desse em público, chega alguém lá e começa a mentalizar o contrário, os espíritos podem chegar lá e colocar uma cápsula em cima dele e fazer ele sentir-se muito mal dentro do ambiente. Mas para fazer isso vai gastar energia que seria usada para o transporte. Então não vale a pena você querer produzir um fenômeno de transporte no meio público, em meio ao público. Você tem que produzir esse fenômeno onde um grupo de pessoas estejam muito afins, muito interessadas e comprometidas com todo aquele fenômeno. O que vai ser muito difícil. Se reunir 2 pessoas é complicado, se reunir 10, 20 pessoas, além de complicado, se torna extremamente complexo e com dificuldade inerente às personalidades todas ali envolvidas e suas companhias espirituais. Isso também se dá com o estudo da física quântica. Dependendo de onde o físico vá na noite anterior, vai interferir nos seus estudos, nos seus resultados, nas suas pesquisas. Comprovando que, quando você vai para o nível quântico de estudos, de busca das informações, o estado psíquico daquele que está estudando o fenômeno, embora tangível, terá resultados diferentes. É importante nós entendermos isso. Se na física, no estudo das partículas infinitesimais subatômicas, o estado psíquico do pesquisador interfere, imagine, num fenômeno mediúnico de tão grande delicadeza. Tende, ao contrário, como certo que, na intimidade,
Os ditos fenômenos se produzem quase sempre espontaneamente, as mais das vezes à revelia dos médiuns e sem premeditação, sendo muito raros quando esses se acham prevenidos. Então, os fenômenos de transporte, os espíritos que preparam todo o trabalho para ser feito. Está lá tendo a reunião mediúnica, eles preparam o trabalho sem avisar para os médiuns, sem avisar para aqueles que estão ali. Aí o fenômeno ocorre espontaneamente. Porque se avisar, todas as expectativas acabam tornando-se contrárias àquele fenômeno, que aquele fenômeno ocorra. Deveis deduzir daí que há motivo de suspeição todas as vezes que um médium se lisonjeia e de os obter à vontade ou por outra de dar ordens aos espíritos como a servos seus, o que é simplesmente absurdo. Então, é muito complexo, gente, que nós temos aqui a ideia de acharmos que podemos dar ordens aos nossos servos, se a gente estiver na posição de destaque. Às vezes, dentro da nossa casa, a gente fala, eu estou mandando e você faça, a gente fala para as crianças. E a criança, às vezes, ela faz, às vezes faz de mau gosto, às vezes faz de bom gosto, mas é muito mais fácil de você reproduzir a ação quando você convence a criança de fazer aquilo. Estou falando dentro de uma família. Então, existe uma série de situações que precisamos empreender para que realizemos os atos e fatos ao nosso redor. Com isso, faz-se necessário um grande estudo e um grande esforço, principalmente entender que no mundo dos espíritos, o médium não pode se lisonjear-se de obter a vontade, porque ele não tem um espírito às suas ordens. Pelo contrário, um espírito que deve ter o médium às suas ordens para produzir tais fenômenos. Tende ainda, como regra geral, que os fenômenos espíritas não se produzem para constituir espetáculo e para divertir os curiosos. Se alguns espíritos se prestam a tais coisas, só pode ser para a produção de fenômenos simples, não para os que, como os de transporte, e outros semelhantes, exigem condições excepcionais. Então, os fenômenos mais simples você pode acontecer de produzirem ali apenas para distração, para aguçar a curiosidade ainda maior dos curiosos. Mas o de transporte exige condições muito excepcionais, muito especiais. Então, não adianta tentar fazê-los obter esses fenômenos, tentando impor aos espíritos produzirem, porque existe uma série de condições necessárias para que isso ocorra. Ah, mas eu conheço tal médico que faça. Pode ser que ele faça, pode ser que ele tenha mecanismo de provocar truques para fazer. Mas, de todas as formas, existem condições especiais para que isso ocorra. E talvez, aonde ele esteja fazendo, tenha essas condições especiais. Lembrai-vos, espíritas, de que, se é absurdo repelir sistematicamente todos os fenômenos de além-túmulo, também não é de bom grado, de bom aviso, aceitá-los todos cegamente. Então, não adianta você repelir todos e nem aceitar todos de uma forma irracional, de uma forma de falar cegamente, sem grandes reflexões. Quando um fenômeno de tangibilidade, de visibilidade ou de transporte se opera espontaneamente e de modo instantâneo, aceitai-o. Então, se ocorreu alguma coisa de uma forma muito natural, a gente pode aceitar. Caso contrário, isso não deverá ser aceito. Ou melhor, deverá ser muito meditado, muito estudado, muito pesquisado para entendermos se ele realmente ocorreu ou não, logicamente, se vale a pena gastar tempo com isso. Porém, nunca o repetirei demasiado, não aceitei coisa alguma às cegas. Seja cada fato submetido a um exame minucioso, aprofundado e severo. Portanto, crede o Espiritismo, tão rico de em fenômenos sublimes e grandiosos, nada tem que ganhar com essas pequenas manifestações que prestidigitadores hábeis podem imitar. Então, tem determinadas situações que nós temos que ter cuidado, porque existem pessoas que podem fazer com que aquilo possa parecer real. Eles falam prestidigitadores
Por exemplo, os mágicos tomam determinadas ações que parecem que ele fez um coelho sumir, um coelho virar pombo, mas apenas parece que fez, tem um truque. É isso que ele quer dizer. Então, para os fenômenos de transporte, devemos ter muito cuidado. E, aliás, no mundo atual, não devemos nos preocupar com isso. A nossa grande preocupação é educar espíritos que estão vagando no mundo dos espíritos, provocando tantos distúrbios, tantos transtornos para a nossa sociedade. Essa é a nossa função. Esse é um motivo maior de gastarmos muita energia em benefício da nossa humanidade, da nossa sociedade. Portanto, estamos na era de pensarmos coletivamente. E, logicamente, que para pensarmos coletivamente, temos que agir na construção e edificação de um mundo mais útil, mais solidário. E, para isso, precisamos educar espíritos que estão no mundo espiritual sem mesmo entender que são espíritos. Bem sei que, ides dizer, é que esses são úteis para convencer os incrédulos, mas ficais sabendo, se não haveis disposto de outros meios de convicção, não creais hoje a 100ª parte dos espíritas que existem. Se fôssemos apenas colocar como meios de convicção os fenômenos físicos de transporte, não teríamos a 100ª parte dos espíritos. Nós espíritas nos tornamos espíritas por entendermos a transcendentalidade da vida, a responsabilidade que temos na atual existência e entendermos cada etapa da reencarnação como etapa de responsabilidade para a edificação do bem, do amor e da caridade, da solidariedade em torno dos nossos passos. Falai ao coração, por aí é que fareis maior número de conversões sérias, se julgadas conveniente para certas pessoas, valer-vos dos fatos materiais, ao menos apresentai-os em circunstâncias tais que não possam permitir nenhuma interpretação falsa e, sobretudo, então nós temos que aprender a falar ao coração daqueles que querem se convencer, que querem conhecer a doutrina espírita. E muitas das vezes, a gente colocando um toque de curiosidade vai ser muito mais importante, ou um toque de dúvida vai ser muito mais importante do que tentarmos falar com toda a convicção. A convicção nós devemos que ter, mas não temos que tentar impô-la ao outro, porque o outro vai ter que refletir, meditar, pensar para ele poder aceitar. Ele só vai aceitar quando tudo for crivado dentro da sua lógica de vivência e de entendimento. Não vos afasteis das condições normais dos mesmos fatos, porque apresentados em más condições, eles fornecem argumentos aos incrédulos em vez de convencê-los. Erasto. Então, quanto mais a gente tentar explicar os fatos pelos nossos argumentos materiais, menos os convenceremos, porque eles vão ficar mais assustados e talvez mais incrédulos. Apenas alguns vão gostar dos fatos, mas hoje nós temos livros, e os livros dizem pelas palavras que estão ali e pelo sentimento que estão embutidos neles. E aí a pessoa lendo, estudando, pesquisando e procurando entender, vai falar ao seu coração aquilo que é necessário ou não à realização daquilo que se faz necessário realizar dentro do meio onde essas pessoas estão inseridas.